Carlos, olá, graça e paz, amado aluno, amada aluna da Escola de Fundamentos. Estamos aí ouvindo no início esse louvor maravilhoso que diz que grandioso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. E graças a Ele nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola de Fundamentos do Ministério Apostólico Mundial. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você esteja bem, com saúde, gozando de muita paz e alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, aí na sua casa, nesse período ainda de isolamento. Nós já estamos indo para a reta final agora do nosso curso. Hoje nós vamos entrar na sexta lição, né, da unidade 3, os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Você conhece os mandamentos do Senhor? Sabe dizer quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos de Deus, né? Vamos ver aqui hoje na nossa aula quais são esses mandamentos e nós vamos estar aí falando sobre cada um deles, tá bom? Então, vamos dar início à nossa aula, amém? Então, para você entender, os mandamentos do Senhor, eles foram entregues a Moisés. Está registrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, em que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, por meio de 10 mandamentos, estabeleceu e entregou a Moisés no Monte Sinai para chamar os filhos para uma aliança, para chamar o povo hebreu para uma aliança, um pacto com o reino eterno. Toda a sociedade, toda a humanidade precisa de leis e regras para ela ter uma boa convivência, para poder organizar, né, essa sociedade, para não virar uma baderna, não virar... E olha, as leis, elas foram estabelecidas justamente para colocar ordem, né, nos relacionamentos, de como as coisas vão se estabelecer, como que as coisas vão funcionar, e isso tudo vem da parte do Senhor, porque Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou dentro de uma ordem, uma coisa de cada vez, colocou tudo no seu devido lugar. Depois Ele criou o homem, criou a mulher, aí Ele colocou eles no jardim e deu ordem a eles para que eles dominassem sobre todas as coisas que Deus havia criado. Bom, acontece que vocês sabem, né, que o caráter do homem foi deformado a partir do pecado que Adão e Eva cometeram. E de lá para cá, na primeira família, já houve primeiro homicídio, houve inveja, né? E aí, por quê? Porque o caráter do homem havia sido deformado. E de Abraão até Moisés, muitas coisas foram acontecendo. E aí chegou o tempo em que Deus quis estabelecer as suas leis, as leis do seu reino. E Ele fez isso, começou isso através dos 10 mandamentos. Amém? Vamos ver qual é o primeiro mandamento? Olha lá. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, o versículo 3. Então veja, o próprio Senhor determinou, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, foi Ele quem criou o homem, a humanidade. Então, Ele tem direitos sobre isso que Ele criou. E Ele estabeleceu, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus nos fez para a glória dEle, para sermos adoradores do nosso Deus. Então nós temos que adorar, prestar culto somente ao Senhor. Jamais devemos nos dobrar diante de outras imagens, jamais devemos nos dobrar diante de qualquer outro Deus. Aliás, a palavra de Deus, ela fala que Ele é o Deus dos deuses. Por quê? Porque Satanás ele também criou um sistema paralelo ao que o projeto de Deus. E aí com isso surgiram outros deuses, né, que muitas pessoas aí até inconsciente vão segui-lo, seguem outros deuses e acham que estão servindo ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da Bíblia. Enquanto que isso não é verdade. O único e verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia, é o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Não existem outros deuses. Na verdade, existe um Deus só, que é o Deus único e verdadeiro. E existe o quê? O engano de Satanás, que se faz como Deus, porque todo o intento dele sempre foi imitar a Deus. Então, o que há, na verdade, é uma tentativa de criaturas decaídas, né?
de roubarem a glória que pertence a Deus. Satanás, ele sempre quis roubar a glória de Deus e ele fez isso com Jesus, lá quando Jesus foi tentado, logo depois de ser batizado, foi levado em espírito para o deserto e Satanás queria que Jesus se dobrasse diante dele e o adorasse. Mas ele citou justamente esse primeiro versículo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Amém? Então, é somente diante do Senhor. Vamos agora para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, né? Não te encurvarás a ela, nem as servirás. Então, é extremamente importante, amados. Nós não podemos nos dobrar diante de uma imagem, como infelizmente outras religiões aí fazem, né? Fazem imagens de escultura, de santos, e se dobram diante dessa imagem, né? Achando que aquilo vai resolver o seu problema, que vai ter milagre, que vai ter cura. Claro que muitas pessoas recebem cura, recebem milagres, mas por causa da infinita misericórdia de Deus, porque na verdade a fé da pessoa é que move o coração de Deus para que Deus opere o milagre. Mas está escrito na palavra de Deus que nós não devemos nos dobrar diante de imagem nenhuma de escultura. Amém? Então, bastante cuidado com isso, porque quem ordenou foi Deus. E lembra que, inclusive essa imagem que eu coloquei aí, foi porque, para lembrar, né, daquela passagem quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ele ficou 40 dias, o povo não aguentou, por quê? Porque eles conheciam a idolatria, eles tinham vindo do Egito, tinham saído do Egito. E eles estavam lá acostumados a ver muitas imagens, muitos deles inclusive tinham se rendido a essas imagens de terafins, serafins, na verdade era tudo demônio. Então eles quiseram e exigiram que Abraão fizesse, né, uma imagem de um Deus para eles adorarem, porque eles não estavam se contentando em adorar ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus não era visível, Deus não é visível, né? Nós cremos nesse Deus pela fé. E eles queriam, e aí o que aconteceu? Eles juntaram todo o ouro que eles tinham lá e fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés voltou, ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas, né, com os mandamentos que Deus havia feito, e Deus falou que ia matar todos eles. E aí Moisés intercedeu por este povo, ainda que tivesse um coração duro, rebelde, obstinado, mas Moisés falou, não, Senhor, é a sua reputação agora que vai ficar em jogo, porque eles vão dizer que o Senhor os tirou do Egito apenas para matá-los no deserto. E aí Deus voltou atrás e continuou ainda, né, com a sua infinita graça e misericórdia, ainda lutando com aquele povo, tentando fazer com que eles verdadeiramente se convertessem a Deus, né? Vamos ver agora o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isto é um pecado que muitas vezes nós cometemos, né? De falar o nome do Senhor em vão. Então, nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. Devemos utilizá-lo dentro de um contexto sempre de reverência ao Deus. Não pode usar ele com trivialidade, com insignificância, né? Ou citar de forma imprudente ou banal. Agora, é interessante a gente entender que Deus ele tem vários nomes, se você encontra vários nomes de Deus, assim como encontramos várias tipificações de Deus e de Jesus na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Então a gente sabe que na Bíblia tem o Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Ebenezer, Jeová El Shaddai, que significa Deus é a minha paz. Então veja que Deus, na verdade, ele é um título maior, né? E aí o nome de Deus que nós conhecemos hoje é o nome de Jesus, né? Jesus é o nosso Senhor e Salvador, o Filho primogênito que veio para nos salvar. Então nós temos que ter reverência ao nome do Senhor e não usá-lo de qualquer maneira, tá bom? Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Uau, essa questão aqui, que às vezes é um pouco polêmica, mas nós hoje vamos entender por que Deus naquela época santificou o sábado. E hoje nós vamos entender por que nós não guardamos o sábado. Bom, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu o sábado, porque Jesus ainda não havia vindo, e Deus ele fez o mundo, criou todas as coisas e criou o homem no sexto dia,
no sétimo dia ele descansou, né? Então, os judeus, o povo hebreu, desde aquela época, eles guardavam o sábado como um dia santo, né? Um dia que não se podia fazer nada, não podia nem curar, né? Porque os fariseus da época perseguiram Jesus justamente porque Jesus curava nos sábados e eles perseguiam Jesus, queriam de alguma maneira incriminar Jesus para matá-lo, e aí eles usavam como desculpa essa questão do Shabat. Na época em que Jesus veio para estabelecer uma nova concepção do seu reino, porque a lei já estava desgastada, eles, por causa do pecado, eles não conseguiam cumprir a lei, né, o rigor da lei, eles não conseguiam cumprir, mas a palavra de Deus fala que Jesus veio para cumprir a lei e nos libertar dela, esta lei do pecado, esta lei que nos levava, na verdade, ao domínio que a gente ainda não tinha e que nós precisávamos ter esse domínio, e que isso só seria possível através do Espírito Santo, porque no Jardim do Éden, antes deles pecarem, quando Deus fez o homem e a mulher, Deus soprou o seu espírito, né, o fôlego de vida, que era o Espírito de Deus que vivia dentro de nós. Por causa do pecado, o Espírito Santo saiu e o homem tem o seu caráter deformado. Então, naquela época, eles precisavam fazer sacrifícios de animais para expiar os seus pecados, né? Tinha que derramar sangue de animais, e conforme o pecado era o tamanho do animal, era um animal diferente que eles tinham que apresentar. Mas Jesus veio, amados, para nos abolir tudo isso, para nos libertar. Na verdade, ele não revogou a lei, mas ele cumpriu-a por nós. Ele cumpriu a lei no meu lugar, no seu lugar. E por isso que nós estamos hoje no período da graça, né? Nós vivemos esse período da graça. Então, o sábado, que era chamado de Shabat, significava descanso, né? Todo o trabalho, toda a obra deveria cessar naquele dia de sábado. E os israelitas adoravam a Deus, relembravam a sua libertação do Egito. Só que Deus havia prometido a vinda do Messias, né? Para nós, mais do que falar do que um dia separado para que nós sejamos religiosos, façamos alguma coisa nesse sentido, o sábado aponta hoje para um descanso eterno a partir de Jesus, que é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, você precisa entender que no Antigo Testamento só se podia chegar a Deus e obter o seu perdão através de obras de sacrifício. Mas Jesus veio e cumpriu esse sacrifício em nosso lugar. Ele era trabalhoso, era cansativo, seguia tantas prescrições, a lei, né, ela se tornou muito pesada para o homem não cumpria e isso acabava desagradando a Deus. Como é afirmado lá em Gênesis, né, depois de toda a obra que Deus fez, ele descansou. Então, depois de toda essa obra redentora de Jesus, nós podemos descansar em Cristo. E hoje, amados, não é só o sábado que é santo. Na verdade, nós temos que buscar ser santos porque Deus é santo, buscar ser santo todos os dias. E por que hoje nós não guardamos mais o sábado, mas guardamos o domingo? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então, a partir dali representa uma nova vida em Cristo, né? Foi no dia de domingo, tá lá, Jesus ele se entregou num período de Páscoa, porque ele foi o Cordeiro Santo que se sacrificou por nós. Lembra que antes eles sacrificavam animais? Jesus se colocou no lugar desse animal, Jesus se colocou no lugar de sacrifício, se colocou no madeiro, né? Foi crucificado numa cruz, e que todo mundo que era crucificado, né, morto numa cruz, era considerado maldito. Então a Bíblia fala que ele se fez maldição por nós para nos libertar dos nossos pecados. Então hoje, amados, a salvação não é mais por mérito. O perdão dos nossos pecados hoje é através do nome do Senhor Jesus. É quando nós nos arrependemos, reconhecemos o pecado, nos arrependemos e nós, pela fé, pelo sangue de Jesus, nós estamos lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus de todos os nossos pecados. E cuidado que isso não significa que você vai sair por aí pecando, né? E porque você vai se arrepender e vai pedir perdão. Cuidado, vigia, porque nós não sabemos o dia que Jesus
vai voltar. Então hoje entenda isso, né? Descansa o teu coração no Senhor. Hoje nós tiramos o domingo para estar com a família, para descansar, para ir à igreja congregar, nos unirmos como igreja para adorar a Deus, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou, por isso, e ele nos libertou, né, desta lei do sábado, amém? Vamos lá então agora, olha só, Jesus já finalizou a obra salvadora, pagou o preço pela remissão dos nossos pecados, nele entramos no descanso divino. Então, glória a Deus por isso, né? Foi isso que eu falei, nós entramos agora num descanso divino, entramos num descanso eterno do Senhor, nós precisamos aceitar. Inclusive, se você for ler o livro de Gálatas, você vai ver lá que o apóstolo Paulo fala assim, ó, ou você segue a lei, ou você segue a Cristo. Não dá para você querer cumprir a lei e ser cristão, porque a lei era um jugo para o Antigo Testamento, era um outro momento, né? Agora nós estamos no período da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que todos os dias para nós agora são santos, nós precisamos nos guardar do pecado, né? Dominar a carne, precisamos ter um dia separado para nós adorarmos a Deus, que é um domingo, tá certo? Vamos agora então para mais um mandamento. O quinto mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Então, honra teu pai e a tua mãe, um segredo para a vida longa. Glória a Deus, né? Nós temos que guardar este mandamento, que é honrar pai e mãe. Nós já fizemos a lição, né, sobre a família, um projeto de Deus, onde nós falamos o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. E dentro dos papéis dos filhos está honrar pai e mãe, que é um mandamento com promessa, né? Então, no Antigo Testamento, por exemplo, gente, não existia aposentadoria, né? Isso é uma coisa muito recente da nossa época trabalhista, agora, enfim, né? Os filhos, eles têm que ser responsáveis, né, por proteger e guardar os seus pais, principalmente na velhice. Nós falamos isso lá naquela lição. O termo honrar significa tratar com importância, com reverência, com respeito, né? Indica uma atenção especial, além do simples sustento material. Então, nós temos que dedicar amor aos nossos pais, nós temos que dedicar tempo para os nossos pais, principalmente durante a velhice. O fato é que muitas pessoas carregam mágoas, né, de coisas passadas, de um relacionamento mal resolvido com o pai e com a mãe, e aí acaba gerando um conflito familiar, e tem filhos que abandonam os pais, tem filhos que quando o pai envelhece, joga lá no asilo, deixa lá no asilo e fica pagando para ficar livre, para viver a sua vida, e isso, amados, com certeza não agrada ao Senhor. Nós temos que honrar os nossos pais, temos que honrar, ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe e a honrar os avós, né? Que são os nossos pais, então nossos filhos têm que honrar também os nossos avós, amém? E é um mandamento com promessa, porque aquele que honra pai e mãe, a Bíblia fala que ele terá, serão longos os seus dias na terra. Então ele vai uma pessoa que vai ter longevidade, que vai viver muito. Durante um relacionamento, né, de um filho com o pai, muitas vezes os filhos eles têm dificuldade de se submeter às autoridades, né, à autoridade do pai e da mãe. Mas nós devemos, se ficou alguma mágoa, se seu pai e a sua mãe era uma pessoa que não tinha muito conhecimento, né, te bateu, te feriu de alguma maneira, você tem que perdoar, amado. Perdoa teu pai e a tua mãe e honra, porque tem promessa para a sua vida. Nós devemos aceitar a correção dos nossos pais, assim como nós devemos aceitar a correção do nosso Pai maior, que é o nosso Deus, né, que está nos céus. E jamais abandonar os nossos pais durante a velhice, que é o momento em que eles precisam. Lembra que quando você era bebê, quando você era criança, você começou a andar, seu pai e sua mãe pegavam na sua mãozinha e ajudava você a caminhar, te ajudou a dar os primeiros passos, cuidava de você, te dava comida, trocou suas fraldas, levava você para o médico. Aí quando acontece deles envelhecerem, esse papel se inverte. Nós é que vamos às vezes trocar fraldas deles, vamos levar para o médico, vamos dar comida na boca, vamos cuidar quando ficarem doentes, porque isso agrada o coração de Deus
e é uma honra que nós estamos dando aos nossos pais. Amém? Sexto mandamento: não matarás. Amém? Está lá em Êxodo 23. Jesus disse: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente, ou tenham em abundância, né? Então, amados, está aí. Nós não podemos matar, nem literalmente, nem tampouco matar espiritualmente. Tem pessoas que elas não são capazes de dar um tiro, né? De dar uma facada, de tirar a vida, né, de uma outra pessoa. Nós não temos esse direito. A vida pertence a Deus. Ele que soprou o fôlego de vida, só Ele tem o poder, o domínio e o controle para tirar a nossa vida quando for da vontade dEle, quando nós cumprirmos a nossa missão aqui na Terra. Então, cometer homicídio é um dos pecados mais graves, né? Porque já pensou? É por isso que as pessoas que cometem aborto, gente, isso é um pecado gravíssimo, né? Isso ofende muito a Deus, porque quando uma mulher, ou junto com um homem, ou não, né? Que geralmente as mulheres são levadas, muitas vezes forçadas até pelo companheiro a fazer isso, mas elas estão ali abortando gerações futuras. Quando gera uma vida no ventre de uma mulher, Deus já tem um plano, já tem uma geração futura a partir daquela vida. E quando isso é abortado, você está abortando o projeto de Deus na face da terra por meio dessa vida que está sendo ceifada. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, jamais pratique um aborto, né, porque isso é um pecado terrível, né? Jesus, ele foi extremamente generoso, bondoso e trouxe para nós, né, uma amplitude do sentido deste mandamento. Por quê? Porque muitas pessoas matam. Lembra quando Jesus falou assim, olha, não é o que entra pela nossa boca que contamina, mas sim o que sai da nossa boca. Então ele está falando de coisas que a gente fala, que às vezes mata o nosso irmão espiritualmente. E nós não temos esse poder. Vamos ver o que Jesus falou aqui em Mateus 5:22? Olha só. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raça, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, muitas vezes nós, com as nossas palavras, julgamos aos nossos irmãos, né? Julgamos as outras pessoas, falamos coisas pesadas, falamos coisas... Se você ler a carta de Tiago, leia a carta de Tiago, e ele fala sobre o perigo da nossa boca, da nossa língua, que nós não podemos acusar, não podemos julgar, né? Nós só podemos ministrar a palavra de Deus, pregar o evangelho, ensinar o amor, né? E o amor de Deus traz vida para as pessoas, e muitas pessoas estão aí mortas porque não conhecem ainda a palavra de Deus, né? Então vamos ver aqui, olha lá, mais um mandamento, o sétimo: não adulterarás, Êxodo 20:14. Então, amados, isso aqui também é outro pecado seríssimo, né? Que é o adultério. Por quê? Porque o adultério, ele é uma quebra de aliança em que o casal fez essa aliança diante de Deus quando se uniram, quando se casaram, né? Então, Deus falou, não é bom que o homem viva só, fez a mulher e falou, olha, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. Assim a mulher também vai deixar o pai e a mãe e vai unir-se ao seu marido e ambos serão uma só carne. E ali se estabelece um pacto e uma aliança com Deus, tá? Então a lei, ela protegia a santidade do casamento, do matrimônio, como algo criado por Deus, como algo especial. É uma responsabilidade sagrada que se tem diante do casamento, né? E aí o apóstolo Paulo fez aquela analogia do casamento de Jesus com a igreja. Nós somos a noiva, né, de Jesus. E num dia nós vamos nos casar com Jesus e viver eternamente com Ele. Então no casamento é a mesma coisa, né? Existe o noivo, a noiva, quando eles se casam, a ideia é que eles vivam juntos até que a morte os separe. É o único meio legal que a Bíblia permite a separação do casal, é através da morte. O divórcio, amados, não é de Deus. O divórcio é algo que Deus odeia. E Jesus falou, por causa da dureza dos vossos corações,
Moisés permitiu a carta de divórcio de tanta pressão que ele sofreu na época, porque já existia essa lei, né? Não adulterarás, você não pode se envolver com outra pessoa. E existe também o adultério espiritual, né? Quando nós nos prostituímos espiritualmente, buscamos outros deuses que não seja o nosso Deus, principalmente aqueles que conhecem a palavra. Então, isso é algo extremamente perigoso, né? Então, nós temos que evitar este pecado do adultério. Por isso, amados, que existe a fase do namoro, para o casal se conhecer, depois do noivado, para preparar todo o casamento, como a gente já falou, quando a gente falou sobre a família, para depois eles se casarem e terem certeza que eles vão viver até o dia que a morte os separar, quando for assim, da vontade de Deus. Amém? Então, Jesus, inclusive, em relação a isso, ele fala assim, ó, não está escrito, não adulterarás? Pois eu te digo que se você não somente olhar para uma outra mulher, ou a mulher olhar para outro homem e o desejar no seu coração, já pecastes, você já pecou, já adulterou. Então se arrependa, peça perdão a Deus, vigia, fortaleça o teu espírito para não dar vazão à carne, tá bom? Vamos para o 8º mandamento, que é não furtarás. Nós não temos esta prerrogativa, não podemos roubar nada do nosso irmão, não podemos desejar nada que seja do nosso irmão, não podemos roubar, porque quem rouba é ladrão, e Jesus se referiu a Satanás como ladrão. Ele fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, se você está furtando alguma coisa de alguém, você está sendo aí filho do diabo. Então, você não permita que isso aconteça, né, na sua vida. Então, em nome de Jesus, se algum dia você furtou alguma coisa de alguém, se arrependa, peça perdão, né, que Deus, ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar, então, e para nos livrar deste pecado. O não roubarás, né, ou não furtarás, diz respeito ao fato de se roubar uma propriedade de alguém, que naquela época acontecia muito isso, né? Mas a gente também não pode roubar e nem furtar os sonhos de ninguém. Também tem um sentido espiritual nessa palavra. Quando nós lançamos palavras negativas, quando nós enganamos, quando nós não permitimos que as pessoas avancem com os seus sonhos, né? Nós estamos também querendo roubar essa alegria, roubar a paz. A gente não pode ser uma pessoa que vai criar contendas, confusões, brigas e nisso roubar a paz de outra pessoa, porque quando nós roubamos a paz, a alegria de alguma pessoa, nós estamos roubando-lhe também a vida, tá bom? Vamos lá, para o 9º mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Então, amados, em nome de Jesus, existe uma passagem na Bíblia em que o rei Acabe, ele cobiçou a vinha de Nabote, e por causa disso Nabote não podia vender aquela vinha, porque naquela época era uma lei, né, de Deus, inclusive, que não podia se vender, a herança tinha que passar para as gerações futuras, então ele não podia vender, mesmo que ele quisesse. E aí, o que aconteceu? Jezabel, irada, né, tramou a morte de Nabote, e para isso ela pagou para pessoas levantarem falso testemunho contra Nabote e levantaram um testemunho contra ele para que ele fosse punido com apedrejamento, né? Então, isso é muito sério. Nós não podemos levantar um falso testemunho contra ninguém, né? Jamais leve o irmão a julgamento, a juízo, principalmente se você não tem certeza da verdade. Nós não estamos aqui para julgar, para culpar ninguém, né? Nem Jesus fez isso, ele veio para nos salvar. E nós temos que levar a salvação para as pessoas, tá bom? Então, seja vigilante aí nesta parte também, porque este é um mandamento que visa proteger a honra das pessoas. Agora, Jesus foi caluniado, levantaram falso testemunho contra Jesus para poder matá-lo, porque eles tinham medo de perder o poder.
e nós não podemos fazer isso, né, amado? Nós não podemos ser como Judas, traidores, né, da palavra de Deus, de Jesus, do nome de Jesus. Nós precisamos, na verdade, sempre pautar a nossa vida pela verdade. A Bíblia fala, né, e o apóstolo Paulo fala, irmãos, fale cada um ao outro o que é verdadeiro, a verdade. E muitas vezes, amados, a gente não fala a verdade, né? Muitas vezes a gente vive com pequenas mentiras, e aí eu me dediquei a refletir. Por que é que nós, mesmo sabendo desta verdade, que nós temos que dizer a verdade aos nossos irmãos, muitas vezes nós preferimos enganar, preferimos dizer uma mentira? É porque, no fundo, nós não temos a coragem de encarar as consequências que esta verdade nos traz. Vamos imaginar, por exemplo, que você use alguma coisa escondida, né, de um seu irmão. Aí na sua casa mesmo, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua filha, né? E aí ela vem e pergunta, puxa, olha, sumiu aquela minha blusa assim e tal. E aí você fica com medo de falar a verdade, não quer enfrentar a situação de que você fez uma coisa errada e fala, nossa, eu não vi, não sei onde está, né? E isto é uma mentira, é um engano. Então, quando a gente para pensar que nós, na verdade, acabamos nos tornando hipócritas quando nós não queremos encarar essa verdade, né? Nós estamos nos tornando pessoas mentirosas, né? Enganadoras, e nós precisamos eliminar isso da nossa vida. Busque viver pela verdade, porque a mentira é do diabo. Deus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, todas as vezes que nós mentimos sobre uma situação, nós estamos nos tornando filhos de Satanás. E isso nós não podemos de maneira nenhuma, né, admitir. Olha aqui, outro mandamento, que é o 9º, não cobiçarás o que é do teu próximo. Existem versões que falam claramente, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, Deus estava lhe dando uma ordem muito direta, né? Que um homem não poderia cobiçar a mulher do seu próximo, nem tampouco a mulher cobiçar o marido da sua irmã. Então, amados, isso é um pecado gravíssimo também, né? Veja a desgraça que aconteceu na vida de Davi, porque Davi cobiçou a mulher de Urias. E existem alguns teólogos que eles dizem o seguinte, que a Batseba sempre é tido assim como se fosse ela, a mulher, que estava tomando banho nua e provocou, né, Davi, ele não resistiu e acabou os dois, né, virando amantes. Não, amados, não foi assim não. Ela estava lá na sua casa, ele deixou de ir para a guerra, estava no pátio do alto pátio do seu palácio, sem fazer nada, com a cabeça vazia, né, que ele deveria estar lá na guerra, e aí ele olhou e viu a mulher de Urias e cobiçou a mulher de Urias, e por causa disso, Davi mentiu, Davi matou, Davi adulterou, e ainda, né, houve a consequência, né, da morte do seu filho. Então, alguns teólogos falam que Davi tomou Batseba à força. Ela foi violentada, né, por Davi. E depois que Urias morreu, ele tomou Batseba como esposa. E aí Deus deu uma sentença para ele, né? Quando o profeta Natan foi lá denunciar o pecado de Davi que Deus revelou ao profeta Natan, e aí, só que ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, Deus poupou a vida de Davi, mas não poupou a vida do seu filho, porque Batseba engravidou, né, desse adultério, e aí essa criança, depois de nascida, viveu uma semana e veio a falecer. E aí, por causa disso, a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Então, o pecado do adultério, hoje em dia, olha, é impressionante, né? Me perdoe, Deus me livre que você esteja nessa situação, né? Eu não posso julgar ninguém, mas eu fico imaginando, amados, como que é essa situação dentro da igreja, em que as pessoas se separam, né? Larga o esposo, larga a esposa, aí casa com o outro, e às vezes são situações que acontecem dentro da igreja. Então, onde está o temor à palavra de Deus, né? Casamento, uma vez que você fez uma aliança para se casar, você não pode se separar, a não ser com a morte, né? A não ser que um dos cônjuges, lá em 1 Coríntios, ele fala que, exceto
por relações sexuais ilícitas. Então, o que significa isso? É quando uma pessoa trai a outra, um cônjuge trai a outra. Então, se você descobrir uma traição, isso te dá base legal bíblica para que você, então, se separe. Você pode fazer uma escolha. Você pode, inclusive, perdoar, né? E reconstruir o seu casamento, tudo pela fé. Ali debaixo da graça da palavra do Senhor. Mas se não, você também tem o direito de se separar. Mas vai ler o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 7, porque isso é muito sério, porque hoje em dia isso infelizmente virou muitas vezes banalidade dentro da igreja, enquanto que isto é um pecado grave, tá? Então tenha cuidado em relação a isso aí, amém? Vamos então para o agora. Peraí. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse não cobiçará já foi o 10º mandamento, né? Ó, 10º mandamento, não cobiçarás. Agora a gente vai ver um pouco sobre dentro do Novo Testamento, né? O que Jesus, o que Jesus fez? Se você ler os primeiros capítulos de Mateus, principalmente no capítulo 5, até o capítulo 5, ou até o 7, 8, se não me engano, até o 8º, Jesus está estabelecendo as regras do seu reino. E alguns dos mandamentos que os judeus eram muito, que inclusive um deles era aquele lá que você podia matar a pessoa apedrejada, né? E aí Jesus veio e ele restabeleceu, né, uma nova legislação para o seu reino. Ele trouxe novidades, ele trouxe quebra de paradigmas no que os judeus estavam. Por isso que os judeus se escandalizaram, né, e não creram que Jesus era o Messias enviado por Deus. Eles não entenderam, né, a mensagem de Deus. E aí Jesus ele diz assim, que os dois maiores, que todos os mandamentos se resumem agora em 2. Vamos ver quais são esses 2 mandamentos. Olha lá. Os 2 maiores mandamentos. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, o maior de todos é que nós temos que amar a Deus, né, de todo o nosso entendimento. Segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus estava aqui resumindo nesses 2 mandamentos, e o que faz muito sentido, né? Porque o primeiro, ele estabelecendo ali o relacionamento nosso com Deus, que nós devemos adorar a Deus, somente a Ele prestar culto, somente a Ele adorar, glorificar, de todo o nosso entendimento, com a nossa razão, com a nossa emoção, com o nosso amor, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Os 4 primeiros mandamentos, eles dizem respeito, apresentam os deveres do homem para com o seu semelhante, né? Nesse resumo da lei, Jesus transmite justamente essa ideia, tá? Pois ele fala do amor do homem para com Deus e do amor do homem para com o seu próximo, tá bom? Vamos ver aqui. O primeiro maior mandamento, olha o que Jesus diz lá em Marcos 12:30. E Jesus disse, o primeiro de todos os mandamentos ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. Então, veja que aí estamos reforçando, né, essa afirmação que Jesus fez de que nós temos que amar em primeiro lugar. E o segundo, olha lá, o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que a gente já falou aqui, né? Então, Jesus ele vai além do que está escrito na lei mosaica, né? E na mente dos fariseus, aquilo que eu falei, causou, na verdade, uma confusão até, né? Nosso Deus, claro, não é Deus de confusão, mas ele quebrou paradigmas, né? E os judeus não aceitavam essa questão, tá? Então, nós devemos amar a Deus, devemos amar o nosso irmão como a nós. Quando nós amamos ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo,
ou como a ti mesmo, significa, amados, que se você ama a sua vida, e você deve amar a sua vida, porque quem te deu a sua vida foi Deus, se você ama, você não vai fazer o mal contra você mesmo. E o nosso amor em Deus deve estar expressado, né, na convivência e no relacionamento com o outro. Então eu tenho que amar o meu próximo, tá? Nós precisamos amar o nosso próximo. Então se você ama o seu próximo, você não vai roubar o seu próximo. Você não vai mentir para o seu próximo. Você não vai enganar o seu próximo. Tudo aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você, você tem que fazer pelo outro. Esse foi o desafio colocado por Deus para nós expressarmos o amor de Deus. Olha o que é dito ainda, o que o apóstolo João fala na palavra, né? Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 20. Ele fala: se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você ama a Deus, você deve amar o seu irmão. Existe uma frase que diz: conhecendo-se bem, ama-se melhor. O amor não é um sentimento, mas uma decisão, uma atitude, e só é possível demonstrá-la através da convivência com o próximo. Então, o único meio que nós temos de provar o nosso amor a Deus é amando o nosso irmão, o nosso próximo. E próximo é aquele que está próximo mesmo, são as pessoas da sua família, é o seu pai, a sua mãe, é os seus irmãos, as pessoas com quem você convive no trabalho, as pessoas com quem você se relaciona, os seus amigos, as pessoas com quem você se relaciona na igreja, amados. É inadmissível ter pessoas dentro da igreja com o coração magoado, ferido, com mágoa de outro irmão. Pelo amor de Deus, vai e faça o conserto, porque você está pecando e a Bíblia fala, Jesus fala, se você não perdoar o seu irmão, o nosso Pai que está no céu não tem como te perdoar. Então você precisa perdoar, estabelecer o relacionamento harmonioso, de amizade, de amor, para que você possa também receber esse amor de Deus, tá bom? E por enquanto é só. Nós continuamos na próxima aula, nós encerramos aqui então essa sexta lição da unidade 3 sobre os mandamentos do Senhor. Se você tiver alguma dúvida, por favor anote, né? Manda para nós pelo WhatsApp, faça a lição, tá? Da apostila correspondente a esta lição, aqueles principalmente que não puderam participar da nossa aula ao vivo, e manda para nós para que possa contar com uma presença, tá bom? Então, em nome de Jesus, vamos agradecer para nós encerrarmos. Pai, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar a cumprir os teus mandamentos. Especialmente, Pai, os 2 mandamentos que o Senhor Jesus, nele resumiu toda a lei, que é amar somente a Ti como nosso único e suficiente Salvador, e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Nos ajuda a viver a Tua palavra com fidelidade, Pai. A viver, meu Deus, uma vida de integridade, com caráter íntegro do Senhor Jesus, Pai. Dizendo a verdade uns aos outros, não roubando, não matando, não adulterando, não desonrando os nossos pais, porque toda a lei está contida nesses 2 mandamentos, Pai. E eu peço que o Senhor venha dar entendimento ao Teu povo. Abençoa, Senhor, esta família, abençoa esta vida, Pai, que está assistindo essa aula. Que o Senhor, que a paz do Senhor venha reinar nesta casa e que haja perdão e que haja o Teu amor sendo manifestado em nossos corações. Porque está escrito que o Senhor derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo. Eu te agradeço por mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Fica na paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.